Boa noite, meninas, tudo bem? Estamos aqui regravando essa aula, né? Devido aos contratempos que a gente teve aquele dia, mas hoje vai dar tudo certo. Espero que vocês estejam com a apostila em mãos, né? Pegue a apostila de vocês de colorimetria que eu enviei lá no grupo e vamos começar a nossa aula de hoje. Então, eu vou lendo, tá? Junto com vocês e vou explicando conforme a aula vai acontecendo. Então, vamos lá. Módulo de colorimetria. A coloração e a descoloração são processos químicos que adicionam ou removem pigmentos do cabelo. As cores de hoje penetram no fio do cabelo e os levam de louro a vermelhos ou a qualquer tom desejado. Por isso, é tão importante para o cabeleireiro profissional estar constantemente em treinamento da área da colorimetria, que é o que vocês estão fazendo hoje, né? Atuando muito bem nas colorações e descolorações. Assim, você poderá fazer com que seus clientes saiam do salão com a autoestima mais elevada e com seus desejos realizados. O cabelo pode assumir todas as cores, tons mais claros ou mais escuros que o natural. Para isso, oferecemos técnicas e produtos exclusivos para atender a necessidade do cliente. Para chegar ao resultado esperado, existem dois tipos de coloração. Então, hoje a gente vai falar sobre a coloração permanente e a coloração semi-permanente. Então, como o próprio nome diz, a permanente é a coloração que tem maior fixação. E a semi-permanente, ela dura menos tempo no cabelo, saindo com as lavagens. Cada uma, ela tem uma forma de aplicação e algumas regras, certo? Vamos falar agora um pouquinho sobre a estrutura capilar. A estrutura capilar divide-se em duas partes. A cutícula é a camada externa do fio, formada por células achatadas, sobrepostas, ou seja, umas sobre as outras, e que lembra a estrutura de uma escama de peixe. Então, o nosso cabelo ele tem camadas dessa forma, né? Que eu falo que são cutículas, né? Que elas se abrem para receber a coloração ou qualquer outro tratamento, como alisamento, como hidratação. Então, o cabelo, ele só recebe, ele só tem total efeito, né, de ação quando essa cutícula, ela é exposta, tá? Ela é aberta, levantada, certo? Sua principal função é proteger o cabelo contra agressões externas. Quando saudáveis, confere ao cabelo com brilho, maciez e facilidade ao pentear. Quando agredida, provoca alterações na saúde e na aparência do fio, como ponta dupla, cabelo quebradiço e seco. O córtex é a região mais profunda do fio, onde estão localizadas as células que carregam a melanina, responsável por atribuir cor natural dos fios. Ela representa 80% da massa capilar. Então, todo cabelo ele tem melanina, né, que é a cor. Então, todo mundo sabe que a melanina que dá cor, né? Então, o nosso fio ele tem melanina dentro da medula, do córtex. Tipos de cabelo. Existem os cabelos finos e os cabelos grossos, certo? Tipos de pigmentos. No córtex são encontrados dois tipos de pigmentos. No córtex são encontrados dois tipos de pigmentos. A eumelanina são pigmentos granulosos, são maiores, tá? E a feomelanina são pigmentos menores, né? A predominância de um deles é que vai determinar a cor natural do cabelo de cada pessoa. Então, geralmente, as pessoas mais morenas, castanhas, elas têm muita eumelanina. E as loiras, elas têm muita feomelanina. Mas nada impede de que a mesma pessoa tenha os dois pigmentos no cabelo. Por exemplo, vocês vão conhecer pessoas que são loiras e que têm cabelo, alguns fios de cabelos escuros, né? E vocês vão conhecer também pessoas loiras, escuras, com alguns fios mais avermelhados, mais claros, mais ruivos, tá? Também acontece com quem é albino, né? A pessoa, por mais que ela não tenha pigmento escuro no cabelo, mas ela tem a feomelanina, que é um pigmento dourado, né? Ela chega a ser dourada, às vezes até ruiva. Então, mesmo que a pessoa ela não tenha
ela seja considerada albina, ela tem algum tipo de pigmento no fio dela, no cabelo dela. Então, vamos lá. Tipos de colorações. Vamos falar agora um pouquinho sobre as colorações. A coloração permanente, ela é uma coloração que precisa de uma oxidação, que é o OX, né? Então, esse tipo de coloração, ela contém amônia e atua na zona C do cabelo. O que é isso? No córtex. Ele atinge a camada mais profunda do fio. Por isso que ela é chamada de permanente, porque ela tem um poder de fixação maior, porque ela entra na camada mais profunda do fio. Então, por isso que ela dura mais tempo. É uma coloração definitiva à base de amônia, tá? O que é amônia? Amônia é um ativo que tem na coloração, uma substância, né? Que ela é capaz de alterar a cor natural do cabelo. Então, somente com coloração com amônia, vocês vão conseguir mudar o tom de um cabelo. Por exemplo, chega uma pessoa loira que quer fazer um ruivo, quer fazer um vermelho. Vocês vão mudar a cor desse cabelo somente com a coloração. Sem descoloração, somente vocês conseguem fazer esse processo com a coloração com amônia, tá? A coloração sem amônia, ela não tem poder de clarear esse cabelo, de criar uma cor fantasia, ok? A coloração, ela penetra no córtex capilar. E a amônia, ela tem a função de abrir as escamas do fio para viabilizar a chegada dos pigmentos até o córtex, além de permitir a liberação do oxigênio contido no oxidante. Então, aquela volumagem que vocês conhecem, 10, 20, 30, nada mais é que o peróxido de hidrogênio, que é o oxigênio liberado dentro dessa OX, tá? Que é ele que faz a ação da OX na coloração. O oxidante, por sua vez, é responsável por promover um clareamento do pigmento natural e revelar o pigmento da cor desejada. É o tipo de coloração que tem o efeito mais duradouro e profundo. Recomenda-se retocar a raiz todo mês. É indicada para quem tem mais de 30% de fios brancos e deseja colori-los. Certo? Então, até aqui a gente falou sobre a coloração permanente. É uma coloração que não sai com lavagens, diferentes da semi-permanente, tá? É uma coloração que o pigmento é levado dentro do fio do cabelo. É uma coloração que exige OX, oxidação. Então, é uma coloração que, infelizmente, ela é um pouco mais agressiva para o cabelo, tá? Então, por isso que toda vez que se colore um cabelo com coloração, a cutícula ela é aberta, exposta, e esse cabelo passa por essa agressão, tá? Fazendo com que o cabelo abra a cutícula, fecha a cutícula, abra a cutícula, fecha a cutícula. A própria ação da coloração, ela abre a cutícula, leva o pigmento lá dentro do córtex e os últimos 10 minutos finais servem para fechamento dessa cutícula, tá? Então, esse fechamento acontece na própria coloração, porém o cabelo passa por esse estresse, né? Então, querendo ou não, o cabelo acaba ficando um pouco mais seco, você sente até ele um pouco mais áspero, né? Essa é a palavra certa. Quando você pega um cabelo que ele passa por muito processo químico, ele fica áspero, tá? Porque essa cutícula, de tanto se abrir e se fechar, ela não consegue mais voltar ao estado original, né? Voltar num estado que ela fique perfeitamente fechada, tá? Por isso existem processos de cauterização, de queratinização, onde a gente sela as cutículas do fio, ok? Vamos falar agora sobre coloração semipermanente ou tonalizante. Esse tipo de coloração é mais suave aos cabelos, pois não contém amônia e, com a ajuda de reveladores de baixa volumagem, ela é capaz de alterar a cor dos cabelos sem penetrar na estrutura dos fios, mantendo-se somente na superfície. A vantagem é que esse tipo de coloração é compatível com outras substâncias químicas utilizadas em procedimentos como alisamentos, relaxamentos ou permanente. Então, pessoal, sempre que você vier uma cliente, né, na tua cadeira, que ela tenha feito alisamento, que ela tenha mechas, que ela tenha feito permanente, que ela tenha feito qualquer procedimento, o indicado é sempre usar uma coloração sem amônia, tá? Qual que é a tecnologia da coloração sem amônia? Então, na
coloração permanente, a tecnologia é a OX, certo? É ela que abre a cutícula do cabelo, levando o pigmento para dentro do fio. E na coloração sem amônia, né? Como ela age? Então, ela age por pressão, certo? Esse pigmento vem como imagine uma bolinha com pigmento, tá? A coloração é preta, certo? Que vocês estão usando. E essa bolinha com pigmento preto tá vindo, né? A emulsão reveladora tá vindo e trazendo esse pigmento pro fio. Chegou no fio, o que ela faz? Ela vem por pressão, tá? Vamos fazer de conta que aqui é o fio e o pigmento é a minha mão. Ele vem por pressão, pressionando esse fio, sem abrir cutícula, certo? Por isso que ele é muito mais saudável para o cabelo. Quando ele consegue romper a barreira do fio e entrar dentro do cabelo, há a explosão do pigmento e ele se dissolve lá dentro. Porém, mesmo assim, a coloração, ela se perde com mais facilidade, certo? Porque essa cutícula não foi aberta. Então, esse pigmento, querendo ou não, ele fica de forma mais superficial no fio, certo? A vantagem, essa coloração, ela não serve para clarear cabelos escuros. Então, se você deseja clarear um cabelo natural, tá? Lembrando sempre, gente, coloração não clareia coloração, tá? Então, nunca vocês vão pegar um cabelo preto ou escuro ou castanho com uma tintura e vocês vão deixar ele loiro com uma coloração loira. Isso nunca vocês vão conseguir, porque coloração não clareia coloração. Então, pessoal, vocês nunca vão conseguir clarear um cabelo escuro com coloração. Um cabelo que já tenha coloração, vocês não vão conseguir fazer o processo de clareamento. Então, coloração só se clareia com descoloração, tá? E a gente vai falar um pouquinho pra frente sobre descoloração, mas essa informação é muito importante, porque às vezes os clientes chegam com uma tinta loira, com uma caixa de tinta loira e querem aplicar em cima daquela coloração escura que elas usam há anos. E aí, o que acontece? Clareia somente raiz, né? Onde tá aquele cabelo natural que cresceu. E aquela parte onde tem coloração não faz nada, tá? Então, essa é uma regra muito clara da química. Coloração, tinta não clareia tinta, tá? Então, vamos lá. Ele não serve para clarear cabelo escuro, como eu falei. Ele só serve para reacender reflexos naturais e despertar o brilho natural do cabelo. Também é indicado para quem teve cabelo danificado pelos efeitos do sol, sem duração dependente. Sua duração depende do número de vezes que o cabelo for lavado, tá? Então, assim, geralmente ela dura 20 lavagens. A tonalização, né? Então, eu vou ensinar vocês um pouquinho para frente sobre a tonalização, que é a volumagem da OX, certo? Qual a diferença de uma coloração semi-permanente e de um tonalizante? O que muda é a volumagem da OX usada com elas, tá? Então, pessoal, existem os oxidantes, tá? 10, 20, 30 e 40 volumes são oxidantes, que são usados com as colorações permanentes. E aí, existem os reveladores. O que são reveladores? O próprio nome já fala, né? São oxidantes, emulsões com volumagem baixa, tá? Que não tem poder de clarear um cabelo. Então, o que clareia um cabelo, meninas, na coloração é o OX, ok? Misturado com a coloração. Porém, se a medida da OX for errada, por isso muito importante usar a balança, né? Usar a medida correta. Cada coloração, cada marca, ela tem a sua medida, certo? Então, o certo é sempre olhar na caixinha, olhar no rótulo, entender qual é a proporção daquela coloração e usar a forma exata, tá? Por quê? Porque aí você vai ter um desempenho total daquela coloração e não vai ter surpresa, certo? Então, a volumagem dos reveladores, eles têm em 3,5%, tá?
1%, perdão, que é o 3,5 volumes, tá? Então, vamos falar de volumes, sempre de volumes. Por quê? Porque existe 10 volumes, os oxidantes, 20 volumes, 30 volumes, 40 volumes. Essas são as que vocês já conhecem. Os reveladores, vamos falar em volumes também. Existe o 3,5 volumes, 5 volumes, 6 volumes, 8 volumes e 9 volumes. Qual é a diferença do oxidante? Ele sempre está abaixo de 10, tá? O revelador sempre está abaixo de 10. Chegou em 10 volumes, ele já se torna um oxidante, tá? Por quê? Porque a OX de 10 volumes, ela tem poder de clarear um tom, certo? A OX de 20 volumes, 2 tons. 30 volumes, 3 tons. 40 volumes, 4 tons. Então, o que significa isso? Se eu tenho uma coloração 6.0, né? Isso vai muito da avaliação, de você pegar uma tabela de cor e avaliar o cabelo da tua cliente, tá? Eu chego lá, meu cabelo é natural. Ele tá aqui com um tom 6 e eu quero chegar lá no 9, tá? Eu quero ficar uma loira bem clara, inteira, com coloração. É possível? É, só com OX de 40. Por quê? Porque eu tô no tom 6, eu quero chegar lá no 9. 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9. Então, eu preciso de uma coloração eu preciso 4 tons de clareamento. Eu preciso de uma OX de 40 volumes, certo? É dessa forma que você entende a ação da coloração. A ação da OX com a coloração. Por que existem diferenças de volumagens? Porque uns são para clarear menos, são somente para cobertura de brancos e outros são para clarear outros tons. Os reveladores, então, são somente para dar um realce na cor que a pessoa já tem, tá? Não tem poder nem de clarear, nem de mudar o tom, são somente para realçar a cor, certo? Vamos lá. Tanto